o que nós vimos na aula passada. Então vamos esquematizar aí, né? O que nós vimos na aula passada? Quando a gente identifica o tipo de sujeito, a gente vai saber se a gente vai flexionar o verbo no singular ou no plural. A gente falou a respeito do sujeito determinado simples, o composto, os procedimentos para isso. A gente vai praticar um pouquinho mais ainda hoje. A gente também viu o sujeito oculto, cai pouquíssimo, o sujeito oculto desinencial, né? E o sujeito elíptico, esse cai bastante, eu vou mostrar para você nas nossas questões agora, tá? Beleza. Aí depois a gente falou sobre o sujeito indeterminado, e aí é interessante você observar. O primeiro do sujeito indeterminado é quando o verbo fica na terceira pessoa do plural. Que a gente falou, olha, esse é o sujeito do fofoqueiro, né? Riscaram seu carro, ligaram para você, não sei quem foi, né? Então a gente coloca o verbo na terceira pessoa do plural. E uma outra forma de nós identificar, de nós indeterminarmos o sujeito, é a gente colocando o índice de indeterminação do sujeito C. E isso com quais verbos? Verbo de ligação, é-se feliz, verbo intransitivo, morre-se de sede nesse lugar, em tal lugar, né? E também a gente tem o verbo transitivo indireto, né, seguido desse C. Precisa-se de profissionais qualificados, trata-se de assuntos sigilosos, então a gente vai colocar o verbo sempre na terceira pessoa do singular. Depois a gente partiu para o sujeito inexistente, oração sem sujeito, e basicamente, daquilo que a gente tinha visto, basicamente a letra B e a letra C é o que cai em prova, que é o verbo haver no sentido de existir. Aí nós percebemos o quê? Eu não posso falar houveram problemas, e sim o quê? Houve problemas, né? Eu também posso usar o verbo haver e o verbo fazer no sentido de tempo decorrido, também terceira pessoa do singular. Há dias não vejo Maria, isso é o verbo haver. Havia dias não via Maria, né? Faz dias não via Maria. Então a gente não vai colocar esse verbo haver ou fazer no plural. Basicamente é em cima disso que a gente trabalhou, a gente colocou algumas questões também, né? A gente aprofundou bastante na parte teórica e depois a gente praticou um pouquinho com questões. Fizemos então 16 questões e agora a gente vai fazer uma revisão do último slide que a gente havia deixado e a gente dá prosseguimento. A gente fez a questão 16ª e vai chegar a 17ª a partir de agora. E hoje, moçada, é só pancadão de questões, tá? É praticar aquilo que a gente já havia comentado na aula passada. E, logicamente, eu vou fazer o quê? A gente vai rememorar, né, algumas dicas importantes daquilo que a gente havia comentado na aula passada, tá bom? Então, vamos lá. Vamos, então, rememorar, vamos verificar aqui o que a gente percebeu, né? Eu deixei esse slide aqui para a gente perceber o quê? Para a gente lembrar sobre o valor do C, tá? Ó, o valor do C, quando ele será pronome apassivador, quando ele será um índice que determina o sujeito. Aí você vai se lembrar, opa, para ser índice de indeterminação do sujeito, eu terei então verbo de ligação, ou verbo intransitivo, ou verbo transitivo indireto, não é? Então, com esse C, índice de indeterminação do sujeito, eu terei, então, verbo de ligação, verbo intransitivo ou transitivo indireto. E aí esse verbo fica na terceira pessoa do singular, beleza? Terceira pessoa do singular. Aí nós falamos, é-se feliz aqui, vive-se bem aqui, precisa-se de profissionais qualificados, lembra? Ok. E para termos, então, o pronome apassivador, então nós teremos um verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Isto é, nós precisamos de uma transitividade direta. Tá legal? Isso aí é importante. E aí nós temos lá, alugam-se casas. Olha só, verbo transitivo direto. Vou colocar aqui pra gente, ó. Alugam-se casas. Para você lembrar o quê? Aquela estruturazinha lá da voz passiva sintética. Um verbo transitivo direto, um pronome apassivador e na sequência casas é o quê? Sujeito paciente. Aí vem aquela dúvida, Terror, se o verbo é transitivo direto, por que eu não tenho objeto direto? Aqui vai ser um sujeito paciente e esse verbo tem que concordar com esse sujeito. Aí nós pedimos na aula passada para você anotar, olha, toma cuidado. Sempre que nós tivermos voz passiva, não há objeto direto.
O suposto objeto direto, na realidade, é quem? O sujeito paciente. Então, o que a gente entende aqui em alugam-se casas, é que casas são alugadas. E sempre que a gente tiver esse ser como verbo transitivo direto, ou transitivo direto e indireto, é interessante você passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Vendem-se motos, motos são vendidas, né? Alugam-se casas, casas são alugadas, pronto. Consegui fazer essa transposição, eu tenho o verbo transitivo direto, ou transitivo direto e indireto, então, tranquilo, sei que é pronome passivador. E qual é a novidade disso? O que é importante nisso? Que a banca Fundação Carlos Chagas cobra a concordância. Então, esse verbo vai concordar com quem? Com aquele termo não preposicionado, né? Alugam-se casas, casas são alugadas. Acompanhando comigo, a gente viu essa estrutura, vou puxar para cá, para a gente colocar a estruturazinha aí, agora do verbo transitivo direto e indireto. Aí a gente colocou isso aqui, ó. Enviou-se aos gerentes documento importante. Tá? Ó. Dessa forma aqui, ó. Então, olha só, o verbo enviar é transitivo direto e indireto. O ser é o nosso pronome apassivador. Aos gerentes é o nosso objeto indireto. E documento importante é o nosso sujeito paciente. Tá? Então, a estruturazinha aí para você lembrar. E esse verbo vai concordar com o seu sujeito. Ó. Terror, mas você falou que tem verbo transitivo direto e indireto. Eu vi o objeto indireto aqui. Mas se é transitivo direto, cadê o objeto direto? Como nós falamos, ó, temos pronome apassivador, significa que nós temos voz passiva, beleza? E na voz passiva não existe objeto direto. Na realidade é o quê? Sujeito paciente. Como é que eu faço a transposição aqui? Documento importante é enviado aos gerentes. Pronto, fechou. Tranquilinho? Então a gente revisou, a gente verificou aí a diferença do índice que determina o sujeito, com os seus verbos aqui, e o pronome apassivador, com esses verbos aqui. Tá legal? Vou limpar a tela e você vai verificar comigo aqui. Olha só, essa concordância. O verbo assistir, ele tem a transitividade, ela muda, correto? Ó. No primeiro, assistem-se algumas famílias carentes. Veja que aqui não há preposição, não é? Beleza. Por quê, moçada? Porque o verbo assistir, na ideia de ajudar, ele é transitivo direto. Então, esse ser é o nosso pronome apassivador, e na sequência nós temos quem? O sujeito paciente. E, logicamente, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Assistem-se algumas famílias carentes, significa o quê? Algumas famílias carentes são assistidas. Tranquilinho? Beleza. Olha embaixo. Assistiu-se a 2 filmes. O verbo assistir aqui, ele está no sentido de ver, né? Ó. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Opa! Se ele é um verbo transitivo indireto, esse ser aí eu marquei em cor verde, ele é um índice que determina o sujeito. A 2 filmes tem preposição aqui. Então, esse aí não é o sujeito, ele é o objeto indireto. Assistiu-se a 2 filmes. Terror! Onde está o sujeito? É o índice que determina esse sujeito. Ele é um sujeito indeterminado. Ok? Então, da mesma forma que nós colocamos aqui, você vai rever aqui a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Coloquei o pronome apassivador, como a gente viu na aula passada, ó, em cor azul, para ficar mais fácil. Então, quando eu falo, visaram-se os cheques foram visados, foram assinados. Olha embaixo, visa-se aos cargos públicos, isto é, tem-se como objetivo, né? Então, em cima, eu tenho um verbo transitivo direto, embaixo um verbo transitivo indireto. Aos cargos públicos, objeto indireto, os cheques, sujeito paciente. Por isso que aqui esse verbo concorda com os cheques, e embaixo o verbo fica no singular. Visa-se aos cargos públicos. Aqui tem preposição, já indica que a gente tem objeto indireto, não é? Olha embaixo, aspiram-se, bons ares aqui. Note que bons ares tem que ser o sujeito. Por quê? O verbo aspirar, no sentido de inalar, ele é transitivo direto, né? Então, eu tenho o ser, que é pronome apassivador, bons ares é o nosso sujeito. Então, aspira-se bons ares são aspirados, ok? Beleza? Embaixo, aspirar aqui,
né, você tem como intenção alguma coisa, tem como objetivo alguma coisa. E eu tenho preposição aqui, está vendo só? Então esse é um verbo transitivo indireto. Esse ser em cor verde aí, ó, ele é o índice que determina o sujeito, e aí aos cargos públicos é o nosso objeto indireto. É por isso que esses verbos aqui, eles ficam no singular, tá ok? E esses com pronome passivador, neste caso, como sujeito paciente, ele é plural, os verbos se encontram no plural. Assistem, visaram, aspiram. Tranquilinho? Vou limpar esse monte de coisa que eu fiz aqui para você fazer um print e se lembrar direitinho. Tá legal? Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai partir para a questão 17, tá legal? Para dar a sequência do que nós vimos na aula anterior. Então vamos lá, acompanhando comigo, vamos lá. Pegando agora a questão 17, tá legal? Ó? A questão 17, dando a sequência do que nós vimos anteriormente. Quanto à concordância e a articulação entre os tempos e modos, está plenamente adequado o emprego das formas verbais em... Aqui eu quero chamar a atenção quanto ao seguinte, ó, ele pede tanto a concordância, tá, a flexão desse verbo, né, ou de algum nome, e também ele pede a articulação entre os tempos e modos, tá legal? Tempos e modos verbais. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. Ok, a articulação entre tempos e modos nós vimos na aula demonstrativa, nossa primeira aula, né? Beleza, então vamos lá. Letra A. O temor a Deus, em tempos já perdidos, não permitiram... Opa, então veja só, o temor a Deus, isso aí, o temor é o sujeito, né? Permitiu, o verbo tem que ficar no singular, concorda comigo? Então o temor não permitiu aos homens, beleza? Não permitiu aos homens que, nesse caso, dê vazão. Na realidade não cabe, né? Por quê? O temor... em tempos já perdidos, não permitiriam aos homens que dessem vazão aos seus bons sentimentos de superioridade. O que acontece aqui, então? O verbo tem que ficar no singular, esse daqui, e na realidade tem que haver combinação de modo e tempo verbal. Se eu tenho o futuro do pretérito aqui, em permitiria, eu tenho que ter o pretérito imperfeito subjuntivo aqui, dessem. Concorda comigo? Olha só, aqui nesse caso, o temor a Deus em tempos já perdidos, já não permitiu, aqui fica melhor mesmo o passado, né? Não permitiu aos homens que dessem vazão aos seus bons sentimentos de superioridade. Então aqui eu já reajustei para permitiu e nem permitiria, beleza? Nesse caso aqui, porque a gente já tem uma noção aqui de fato, né? O temor a Deus não permitiu, tá legal? Beleza, mas terror, eu poderia colocar permitiria? Vamos lá, vamos verificar aqui, ó. O temor a Deus em tempos já perdidos não permitiria aos homens que dessem vazão aos seus bons sentimentos de superioridade. Entraríamos ali naquela combinação, né, do futuro do pretérito com pretérito imperfeito subjuntivo, tá? Aí eu mudaria a ideia, aqui eu teria, permitiria, seria o futuro do pretérito, seria uma hipótese, tá bom? Como a gente sempre fala, a gente não tem uma forma de combinação de modo e tempo verbal e pronto, não. A gente vai sempre articular, por isso que isso a gente fala que é uma articulação, é uma combinação. De repente, se eu me basear com uma ideia, eu posso ter, sim, a combinação diferente da que uma outra pessoa montou. Beleza? Só que, o que a gente tem que fazer? Eliminar as alternativas. Observar aquelas combinações que não casam mesmo. Então, permitiria, que é um futuro do pretérito, com deem, que é presente, aí nesse caso não cabe. Beleza? Então, nesse caso, a gente vai observar aí que a letra A, a correção ficou dessa forma aí. Vamos pegar a letra B. Olha só. Caberiam. Você viu o verbo caberiam? Já fique ligado. Tem alguma pegadinha aí, tá? Caberiam aos proprietários de imóveis. Aqui, ó. Caberiam aos proprietários de imóveis. Ele coloca o verbo caberia. A gente já sabe que ele é transitivo indireto. A gente viu várias questões anteriormente, né? Caberiam aos proprietários do objeto indireto. Tá vendo só? Algo cabe aos proprietários, concorda comigo? Aí a banca colocou o quê? Certificar-se que é um sujeito oracional. Isto é, isso caberia aos profissionais, aos proprietários de imóveis. Tá legal? Isso caberia. Vamos lá. Certificar-se de quê? Certificar-se de que, sob o efeito de um terremoto, a imobilidade será apenas relativa, brinca o cronista. Então nós temos aqui, primeiro, caberiam, a gente tem que colocar no singular, e certificar-se, a gente tem como sujeito, beleza? E aí você vai perceber o seguinte,
eu quero chamar a atenção sobre uma outra coisa. Aqui a gente já tinha marcado, né? Ó, beleza. O que acontece? Nesse caso aqui, moçada, certificarem-se, isso aqui é um infinitivo, ele se encontra no plural. Por que eu coloquei no plural? Pelo seguinte, nós temos o sujeito de certificarem-se é quem? Os proprietários de imóveis. Só que ele é um sujeito subentendido, ele é um sujeito elíptico. Tá legal? Caberia aos proprietários de imóveis certificarem-se de que, sob efeito de um terremoto, a imobilidade será apenas relativa, brinca o cronista. Aí, ô Terror, nesse caso aqui, se a gente colocasse aqui, seria, né, ó, caberia aos proprietários de imóveis certificarem de que, sob efeito de um terremoto, a imobilidade fosse apenas, não caberia aqui direto essa combinação, tá? A imobilidade será apenas relativa, brinca o cronista. Como ele colocou brinca aqui, a gente pode deixar aqui como futuro, não há nenhum problema. Como a estrutura, né, já teve esse problema aqui, ó, com o singular, com o plural, que deveria ser singular, e aqui deveria ficar no plural, a gente já sabe o erro dessa questão, beleza? Então, cuidado com isso, observa aí, qualquer dúvida, moçada, é só perguntar para a nossa equipe aqui que a gente vai tirando a dúvida, belezinha? Tranquilão? Acompanhando comigo, vamos lá. Aqui também, vamos observar aqui o seguinte, olha só, letra C. Seria bom se os homens passarem, olha só, se eu coloquei seria, o ideal é o quê? Seria bom se os homens passassem a se sentir menos seguros e os homens acabassem por se dar conta de como é grande a sua fragilidade. Beleza? Então, nesse caso, se eu tenho o futuro do pretérito aqui, o ideal é nós colocarmos passassem, pretérito imperfeito subjuntivo, tá ok? Para ficar mais fácil. Acabassem, a gente tem aqui, inclusive, aqui, ó, se os homens passassem a se sentir menos seguros e acabassem. Então, há aqui uma correlação, né? Os dois estão coordenados, né? Mesmo sujeito, né? Então, nesse caso, a gente vai colocar os dois no plural, acabassem no pretérito imperfeito subjuntivo. Combinando com quem? É a correlação número 2, né? Então, passassem, acabassem, combinando com seria, por se dar conta de como é grande a sua fragilidade. Beleza? Tranquilão, vamos que vamos. E, logicamente, volto aqui a falar, você não tem que chegar a todos os detalhes. Se aquele pediu concordância e combinação, pode ser que a combinação você nem aprofunde muito, só se de repente a concordância você ficou na dúvida entre a alternativa A e D, por exemplo. Aí se você vai olhar a combinação de modo e tempo verbal, mas já percebeu o erro de concordância, parta para a próxima, e assim vai, beleza? Por que eu falo isso? Para você não ficar muito agarrado no seu estudo, por exemplo, né? Então, às vezes, caraca, eu vi aqui assim, realmente e tal, matei a questão, mas eu estou na dúvida. Por que letra B? Eu não posso também ter uma combinação assim assado. Então, as pessoas acabam ficando muito tempo numa só questão, tá legal? E a banca já dá a dica para a gente. Poxa, essa combinação aqui até daria. Poxa, isso daqui, será que estaria errado e tal? Mas você viu uma concordância horrível, né? Mal feita. Então, você já elimina e parte para a próxima. Tá legal? Acompanhando comigo, olha só. Vamos pegar a letra D. Caso conseguissem aprender com as catástrofes alguma coisa sobre sua fragilidade, os poderosos não estariam fadados a cultivar a mesma arrogância. Veja só, caso conseguissem aprender com as catástrofes alguma coisa sobre sua fragilidade, então, nesse caso, aprender com as catástrofes alguma coisa, beleza? Tranquilo. Os poderosos não estariam, então conseguissem com estariam, a gente já anota aí a combinação número 2, beleza? Eu tenho o pretérito imperfeito subjuntivo com o futuro do pretérito, não é? Beleza, alternativa D está tranquila, beleza? Tranquilão. Olha a próxima, letra E. Quando se reconhecer como um simples bicho da terra, não mais que isso, os homens estariam imbuídos de maior humildade. Então, aqui nós temos quando, isso aqui é futuro do pretérito, né? Quando se reconhecer. Se eu tenho o futuro do pretérito, aqui estariam, aqui nesse caso, futuro subjuntivo, né? Só para fazer aqui de novo, moçada, só para poder fechar aqui, eu pensei uma coisa e falei outra. A alternativa é, quando se reconhecer é futuro do subjuntivo.
Beleza? Futuro do subjuntivo. Ok. Futuro do subjuntivo. Quando se reconhecer como um simples bicho da terra, não mais que isso, os homens. Vem cá. Quem é que vai se reconhecer, hein? São os homens. Ah, então quando os homens se reconhecerem como um simples bicho da terra. Beleza? Então tem o futuro do subjuntivo. O que se espera aqui é que nós teríamos o futuro do presente, né? E aí a gente vai notar que essa estrutura está errada e a gente agora corrige. Ó. Quando se reconhecerem como um simples bicho da terra, não mais que isso, os homens estarão imbuídos de maior humildade. Tranquilinho? Com isso, a gente tem a alternativa D de dado como a correta. Caraca, terror, que questão chata pra caramba! Eu fiquei agarrado nisso daqui. Tá? Aí você pega a alternativa que é a certa. Olha só como é que ela é tranquila. A gente aqui parou, fez cada coisa e tal. Mas se você for observar bem, olha só. Caso conseguissem, estariam. Pronto, a combinação está correta. Continuando, agora vamos verificar com flexão. Caso conseguissem aprender com as catástrofes alguma coisa sobre sua fragilidade, os poderosos não estariam fadados a cultivar a mesma arrogância. Os poderosos, ele está também subentendido como sujeito elíptico de conseguissem. Concorda comigo? Ó? Elíptico, a gente falou que cai pra caramba. Então, se você for ver bem, a questão ela é tranquila. Porém, logicamente, né, a gente tem que passar para a alternativa A, B, C. Começou a complicar um pouquinho, vá observando as alternativas. Muitas vezes a alternativa correta ela é bem simples, na combinação, na concordância, como aconteceu nessa questão. Tá legal? Beleza. Questão 18. Veja bem, o verbo indicado entre parênteses deverá ser flexionado numa forma do singular para integrar adequadamente esta frase. Então, ele pede aquilo que está entre parênteses para ficar no singular. Beleza? Então, vamos verificar qual delas, né, qual da alternativa terá um verbo no singular. Vamos lá. Letra A. A projeção pela qual se deixa marcar as celebridades. As celebridades se deixam marcar. Concorda comigo? Então, nesse caso, eu tenho uma locução verbal, se deixam marcar as celebridades, não é? As celebridades se deixam marcar, deixam ser marcadas, ok? Beleza, então isso é plural. Olha só a letra B. A celebração a que se entregam os vaidosos se entregam, ok? Beleza. Letra C. Se alguém ocorrerem desejos plural, se alguém ocorrerem desejos, ok, beleza? Vamos à frente. Um conto e um romance de Machado de Assis ostentam um conto e um romance, sujeito composto, né? Aí nós temos o quê? O verbo poupar, verbo transitivo direto e indireto. Eu tenho C, pronome A passivador. As celebridades do nosso objeto indireto, uma análise criteriosa de suas reais virtudes, eu tenho um sujeito. Ele é um sujeito paciente. Já vista que eu tenho aqui um pronome passivador. Né? Não se poupa às celebridades uma análise. Uma análise não é poupada às celebridades. Alternativa é. Uma análise é o núcleo do sujeito do verbo poupar, por isso ele fica no plural, no singular. Beleza? Então, nós temos aqui aquela estrutura. VTDI, eu tenho o pronome passivador que ficou antes aqui, né? Por conta da palavra negativa. Beleza, na sequência a gente tem o objeto indireto e na sequência o sujeito paciente. E, logicamente, o verbo concorda com o sujeito paciente. O que aconteceu aqui na alternativa E. Belezinha? Tranquilão? Então, cuidado com isso. Vamos que vamos. Vamos à frente. Questão 19. A frase em que a concordância se estabelece em conformidade com a norma padrão da língua é. Então vamos lá, vamos observar aqui. Essa letra A, a estrutura dela, né? O referente dessa palavra voltados, onde estará? Vamos lá. Voltados ao cultivo e à difusão da memória político-eleitoral, foi criado o CEMEL em 1999. O CEMEL foi criado em 1999 e é voltado ao cultivo e à difusão da memória política eleitoral.
Então não cabe voltados, e sim voltado. Beleza? O referente está aqui, ó, semel. Cuidado com isso, vamos à frente. Letra B. Nós temos então, dão-se com regularidade a ocorrência. Opa, vamos lá. O verbo dar, ele normalmente é um verbo transitivo direto e indireto, né? Nesse caso aqui, ele é transitivo direto. Por quê? Com regularidade é uma adjunta adverbial de modo, tá ok? Então, ele é um verbo transitivo direto e eu tenho o ser. Opa, esse ser é pronome passivador. E na sequência nós temos quem? O nosso sujeito, beleza? É o sujeito paciente. Então, quando nós falamos dão-se a ocorrência, é a mesma coisa do que? A ocorrência é dada, né? Então, dá-se a ocorrência. Cuidado com isso. Vamos pegar a letra C. Faz parte do acervo títulos eleitorais, urnas de votação, quadros, fotografias e material audiovisual. Isso tudo aqui, ó, sujeito composto, que se encontra depois do verbo, não é? O primeiro dos núcleos já é plural, então obrigatoriamente verbo no plural. Fazem parte do acervo títulos eleitorais, urnas, quadros, fotografias, material audiovisual. Letra D. Entre as iniciativas do CEMEL, destaca-se a realização de exposições e o lançamento de livros. Opa, eu tenho o verbo destacar, que é transitivo direto e indireto, né? Epa, nesse caso aqui ele é transitivo direto só, né? Vamos lá. Verbo transitivo direto. Eu tenho o ser, pronome apassivador. E na sequência eu tenho o quê? A realização de exposições e o lançamento de livros. Opa, eu tenho aqui então o nosso sujeito composto, tá ok? Ele é um sujeito composto e ele é paciente, porque eu tenho o pronome passivador aqui, tranquilo. Eu terror, mas nesse caso então não seria ideal colocar destacam-se? Tanto faz, né? Tanto faz. Por quê? Como eu tenho um sujeito composto, ele se encontra depois do verbo, se o verbo quiser concordar com a totalidade, ele pode. Se ele quiser concordar apenas com o primeiro dos núcleos, ele pode também. Por isso, alternativas D é a correta. Tá legal? Olha só a última. O acervo do CEMEL contém, tem que ser acento agudo aqui, né? Que contém com circunflexo, ele é plural. O acervo contém, entre outros itens, títulos de leitor que remontam à época do Império. Ok? Então, a questão 19, a gente parte agora para a questão 20. Olha lá. A forma verbal empregada corretamente está na frase. Vamos lá, que a banca explorou bastante o C. Tá legal? Tá ok aqui, pegou aqui também o C, pegou aqui também o C. Vamos ficar ligado aí. Olha só. Notam-se a probabilidade de problemas emocionais e de déficit de habilidades sociais. Por que a banca colocou isso aqui no plural? Para tentar te induzir com esse E aqui, ó. Só que esse E liga quem? Os adjuntos adnominais, ó, de problemas emocionais e de déficits de habilidades sociais. Na realidade, o núcleo é probabilidade, é um sujeito determinado simples. Concorda comigo? Então, eu tenho aqui, ó, um verbo transitivo direto, o C, que é pronome apassivador, probabilidade é o núcleo do sujeito. A probabilidade é notada. Nota-se a probabilidade. Tá ok? Beleza. Vamos à frente. Vamos pegar a letra B de bola. Dedica-se ao manejo de aparelhos eletrônicos desde a mais tenra idade as crianças de hoje. Opa! As crianças dedicam-se, olha só, a distância que foi tomada aqui, ó, do sujeito para o verbo aqui, ó. Tá vendo só? Aí ela coloca o quê? O objeto indireto ela coloca no singular, para tentar te induzir, colocando o verbo no singular. Mas não. Dedicam-se, as crianças dedicam-se ao manejo de aparelhos eletrônicos. Então tem que ficar no plural. Dedicam-se. Olha a próxima. Letra C. Cercam-se de solidão e isolamento uma vida reclusa ao mundo de atualizações de status. Uma vida reclusa cerca-se de solidão e isolamento. Então, a gente tem de novo aqui, ó, o verbo no plural, né? Ele colocou solidão e isolamento, colocou esse E aqui, ó. Mas veja bem, o sujeito não deve ser iniciado com preposição. Você já sabe que isso aí não é sujeito. Quem é o sujeito? Uma vida reclusa. Cerca-se de solidão e isolamento, uma vida reclusa. Isto é,
Uma vida reclusa cerca-se de solidão e isolamento. Tá bom? Beleza? Notando então aí como a banca sempre coloca aqui, ó, o verbo primeiro e só depois o sujeito, para a gente se confundir um pouquinho, tem que tomar cuidado. Tá bom? Letra D de dado. Findaram as discussões profundas. Opa! As discussões profundas acabaram, terror. Ok. Findaram o verbo intransitivo, concordando com discussões. Beleza, tranquilão. Mas, olha só, findaram as discussões profundas, com as quais poderia se enriquecer os anos de universidade. Vem cá, nesse caso, poderia se enriquecer, nós temos uma locução verbal. Eu tenho meu verbo principal aqui, que é enriquecer, que é um verbo transitivo direto. Eu tenho o verbo auxiliar aqui, que é o poderia. Tá legal? E esse ser aqui? Bom, se eu tenho o verbo transitivo direto, esse ser aqui pode ser um pronome passivador. Tá ok? E os anos de universidade, então, vai ser o quem? O nosso sujeito paciente. Veja só, para a gente ter certeza de que é um pronome passivador aqui, eu tenho que transpor da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Então, olha só, poderia se enriquecer os anos. Os anos poderiam ser enriquecidos. Beleza? Então, você notou aí que nós temos uma locução verbal, o verbo principal é transitivo direto, eu tenho o ser pronome passivador e, naturalmente, esse sujeito ele vai ser paciente. Se ele é plural, leva o verbo auxiliar também para o plural. Tá legal? Acompanhando comigo, olha só. Então, aqui, o primeiro verbo está tranquilo. A banca jogou mesmo, foi com o segundo. Então, agora a gente corrige. Beleza? Os quais poderiam se enriquecer. Aqui é uma locução verbal. Cuidado com isso. Vamos que vamos. Letra E. Interpretam-se com dificuldade comportamentos alheios frente a frente em tempo real. O verbo interpretar é transitivo direto. O ser é pronome a passivador. Comportamentos alheios é o nosso sujeito paciente. Ok? Então, comportamentos alheios são interpretados com dificuldade. Por isso, a alternativa E é a correta.